Agora sim. Ah, sim. Uhum. Camila entrou, Fran. Ah, perfeito. Então, podemos começar, né? Eu acredito que sim, né? Então, Podemos vamos lá. começar. Vamos lá. Então, perfeito. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso evento Transformação do Centro Universitário Unicecal. Sou a professora Franciele Santos, professora do curso de Serviço Social da instituição, e hoje nos encaminhamos para a terceira noite do evento Transformação. Antes de iniciarmos, então, eu gostaria de prestar meus agradecimentos à Unicecal, que permitiu, viabilizou, né, esse evento, a nossa coordenadora, professora Fabiana Trentini, tão prestativa, tão presente, né, todas as noites aí firmona e levando esse curso, né, para frente. A nossa assessoria, através da Priscila e da Yasmin, por todo o empenho, por toda a parceria também. A nossa palestrante da noite, por ter gentilmente aceito o nosso convite, e as professoras do curso, a professora Ana Paula, a professora Camila, também por todo o empenho e cuidado para que esse evento se realizasse com sucesso. E, por fim, as nossas acadêmicas de serviço social, que estão nos bastidores aí nos auxiliando para que esse evento aconteça. O serviço social trabalha na perspectiva da efetivação da garantia de direitos, bem como a violação dos mesmos, né? Trabalhamos com as múltiplas expressões da questão social que impactam diretamente na sociedade, mas que principalmente impactam nos grupos mais vulneráveis da população. As mesas redondas, as palestras, né, promovidas pelo curso de serviço social no evento Transformação, refletem esse compromisso que a gente tem com a comunidade acadêmica e com a sociedade em geral. Então, para proferir a palestra de hoje, intitulada Justiça Restaurativa e a Violência Doméstica, temos o prazer de apresentar a advogada Paloma Machado Graff. A Paola é doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é mestre em Ciências Sociais, né, também pela UEPG, é especialista em Direito de Família pela Anhanguera, entre outras especializações que ela tem também, e instrutora de cursos de capacitação em círculos de construção da paz e justiça restaurativa. Então, assim, nós iniciamos a nossa noite de hoje. Gostaria de pedir, então, para que todos ficassem, com exceção, obviamente, da Paloma, com os microfones mutados, tá? Perguntas podem e devem ser elaboradas através do chat, por favor, tá? Articulem aí as suas perguntas, seus questionamentos e comentários, porque a temática de hoje é riquíssima, tá? A gente já tem aí algumas falas dentro do nosso curso a respeito da justiça restaurativa, mas com uma tamanha propriedade quanto a da professora Paloma, né? Eu já chamo de professora porque tem mestrado, é professora sim, tá? Então, com toda essa bagagem, né, com todo esse conhecimento que a professora Paloma vai compartilhar conosco hoje, é imprescindível que vocês façam aí comentários, façam perguntas, questionamentos, ok? Essas perguntas vão ser encaminhadas, como eu já mencionei, pelo chat, e ao final da fala da Paloma, abriremos um espaço para essas respostas, ok? Paloma, seja muito bem-vinda. Novamente, agradecemos a sua presença. Você tem aproximadamente 45 minutos de fala e, depois disso, as questões, né, que possam surgir a partir da sua fala. Eu já anotei aqui algumas, sem mesmo te ouvir, mas observando seu currículo aí já me surgiram várias indagações. Então, muito bem-vinda, Paloma, fique à vontade. Obrigada, professora Franciele, professora Fabiana, professora Camila Soco, que é minha colega do doutorado, né, que também está aqui junto. Agradeço o convite, né, para aqui falando com vocês um pouquinho sobre o meu projeto do mestrado, que foi Justiça Restaurativa e Violência Doméstica. Eu sei que a CECAL é uma universidade que está muito à frente em relação à justiça restaurativa, né, principalmente o pessoal do direito, que é onde eu tinha mais
proximidade também, né? Que eu sei que eles têm os núcleos que fazem os atendimentos, e é importante essa articulação, né? Junto com todas as áreas para dialogar, enriquecer, fazer as trocas, né? Que a própria justiça restaurativa, ela traz essa ideia de que ela é múltipla, né? Que ela não é de uma área em específico, né? Então, essa troca realmente é bem importante. Eu fiz alguns slides aqui que eu vou compartilhar com vocês, para que a gente possa seguir aqui conversando. Deixa eu ver aqui. Ele já está compartilhando? Uhum, então tá bom. Então Ok, eu vou já está. iniciar, né? Quando a Camila convidou para falar, né, um pouquinho sobre justiça restaurativa, né? Eu estava comentando com ela assim, a área que eu mais consigo me fortalecer falando também da justiça restaurativa é muito mais da violência doméstica, que foi a área que eu já iniciei trabalhando, né? Junto na instituição, né, no tribunal. A minha formação jurídica, né, e a minha carreira profissional se deu muito mais dentro das instituições de controle social que nós temos, né? Então, tanto da delegacia quanto do Tribunal de Justiça, e não tem como eu talvez falar tanto sobre o porquê esse projeto é importante ou como essa área é importante para mim, sem contar um pouquinho dessa história do que foi, né, que causou esse interesse, né, a pesquisa, né, e o porquê estudar a justiça restaurativa, né, em situações de violência doméstica, né. Além de advogada, né, que a professora Franciele me apresentou, eu também me considero pesquisadora e também contadora de histórias, que eu acho que quando nós trabalhamos com pesquisa, né, ou com advogados, ou vocês mesmos, né, do serviço social, o que nós mais fazemos é contar a história das pessoas, né? Nós estamos o tempo todo escutando, analisando, interpretando as histórias que essas pessoas nos contam, para que a gente possa, por meio dessa interpretação, repassar essas histórias, né, de vidas, que são histórias carregadas de riqueza, carregadas de dores, de vitórias, né, de toda a grandiosidade que tem da humanidade, das relações, para outras pessoas também, né? Então, essa minha experiência, tanto profissional quanto acadêmica, ela foi mais permeada em escutar histórias, né? Eu sempre trabalhei em lugares onde ficava na posição de trabalhar com o público, escutando e interpretando essas histórias, né? E durante a minha graduação em Direito, eu trabalhei na Delegacia da Mulher praticamente todos os anos, comecei como voluntária, daí até ser efetivada, daí depois continuei como voluntária. Trabalhar na Delegacia da Mulher foi algo que realmente transformou a minha forma de ver o que significava violência, né? Então, eu acho que eu comecei a ser pesquisadora dentro da Delegacia da Mulher, né? Foi lá que acho que eu me descobri nesse papel de querer compreender, investigar, interpretar e entender, né? E trabalhar com pessoas faz a vida acadêmica ser mais rica, né? No sentido de você conseguir ter mais acesso às informações para além daquilo que está cognitivo, aquilo que está simplesmente escrito, que já está posto, né? Você se coloca nesse papel de realmente estar com o outro, né? De ver com o outro, né? Então, e trabalhar dentro da delegacia que surgiu, né? Abriu diversas oportunidades, depois de outros empregos que eu fui tendo, e chegou o momento que eu encontrei a justiça restaurativa, né? Isso posteriormente, né, a todo esse processo, né? Mas na época do meu estágio lá na Delegacia da Mulher, isso faz mais de 10 anos, né? Então, millennium aqui para falar, né, da moda, se tiver aí a geração Z, mas não tinha Projude, não tinha, os computadores era só para a gente colocar termo, né, que as pessoas falavam, não era nada virtual, né, não eram gravadas, né, então era tudo no manual, era papel mesmo, né, então tanto para ouvir, para poder fazer os termos sempre, né, assinados, né. Então, quando alguém perdia algum documento,
ela ia até qualquer delegacia. Hoje você pode fazer um boletim de ocorrência para extravio do documento online, sem problema nenhum, né? Mas na época ainda não tinha isso, então, como é um boletim de ocorrência muito simples, teoricamente, de ser feito, todas as delegacias tinham que receber, né, os sujeitos que iam até lá para fazer esse registro de perda de documento, né? Então, a pessoa ela ia até essa delegacia registrar pessoalmente, e quando ela ia registrar esse boletim de ocorrência, ela contava praticamente a vida inteira dela. Né? Então, desde o dia que ela nasceu até o momento que aconteceu aquilo que fez ela perder aqueles documentos, né? Então, quando ela chegava para relatar uma situação pontual, específica, já começava assim, então, eu tenho que começar do começo. E daí começava aquela história inteira lá desde o início até chegar, né, o fatídico momento que ela estava lá relatando, né, para falar. Né? Mas contar histórias é uma forma das pessoas se situarem no mundo, né? A forma delas reconhecerem quem elas são, a forma delas contarem para além daquilo que nós vemos, né? Então elas compartilham as suas histórias, elas falam sobre as vivências e isso elas estão dizendo quem elas são, né? A forma que elas falam, o que elas contam, os pontos que elas entendem importante, né? Então, eu brinco que foi dentro de uma delegacia da mulher que eu aprendi a escutar histórias, a dar valor a essas histórias, né? Porque o quanto as histórias são importantes para essas pessoas, né? Seja perdeu o RG porque estava na rua, distraído e correndo porque ia pegar um ônibus para uma entrevista extremamente importante, né? É uma história que marcou, ou então uma perda de alguém, né? Um ente querido, né? Que é uma pessoa que você gosta. Né? São histórias importantes, são histórias da vida dessas pessoas que impactaram, que causaram dano, causaram traumas, causaram algum sofrimento em alguma medida, né? E a vida de alguém é a sua história, né? Cada um de vocês aqui hoje tem a sua própria história, tem a sua vida, né, diferente das outras, passaram por situações e desafios diferentes até para estarem aqui hoje com a gente, né? Mas às vezes na correria do dia a dia, das rotinas e até das profissões, né, dessas automatizações que nós vamos tendo, a gente vai perdendo e entrando nesse automático. E a gente deixa de realmente escutar a história das pessoas, de compreender aquelas histórias, de absorver. E por vezes, até por questões profissionais, nós nos envolvemos mais cognitivamente na história do outro e não tão emocionalmente, né? E isso acaba tendo esse distanciamento, né? E o que é uma delegacia, se não um lugar onde as pessoas vão lá contar suas histórias, né? Que eu acredito que isso ocorra muito também na profissão de vocês, no serviço que vocês atuam, né? O que é essa profissão, se não é escutar a história dessas pessoas, né? Os atendimentos, fazer as articulações, né? Então, são histórias de dor, são histórias de sofrimento, são histórias de tristeza, de raiva, de nojo, de violência, né? De perda, de indignação, né? E quem vai até uma delegacia não vai para contar algo legal, né? Vai para contar uma violência sofrida, ou então vai contar uma violência que foi praticada, né? E essa é uma história que atravessou a história de outra pessoa, né? Essas histórias se atravessam, né? E isso afeta diversas outras histórias que todas elas vão parar num papel, né? E esse papel vai ser lido e vai ser interpretado por outra pessoa que tem a sua própria história e vai julgar e vai decidir sobre a vida dessas pessoas, né? Que são os juízes, são os promotores, né? Os advogados. Então, numa delegacia especializada, como é a Delegacia da Mulher, e eu só posso falar da delegacia de Ponta Grossa, que foi onde eu estagiei e fui mais próxima até durante minha pesquisa do mestrado, que eu sei como é o funcionamento, né? É elaborado um trabalho diferenciado lá, né? A Delegacia da Mulher tem os investigadores, tem os escrivães, tem a delegada, a doutora Cláudia, tem os estagiários e tem uma assistente social, que é a Luciana. Né, que ela é cedida do município, mas trabalha na delegacia já faz alguns anos, né, e auxilia nesses atendimentos, na prática desenvolvida dentro da delegacia. Eu tive a sorte de já iniciar trabalhando na delegacia com a Lu estando presente, né, então eu digo que a minha experiência da compreensão do que significa a Lei Maria da Penha, até da própria interpretação da lei, foi durante a faculdade, trabalhando numa delegacia especializada e em conjunto com uma assistente social, que transformou a minha forma de ver os significados, né? Sentir até de justiça
e de violência, né? E isso fez total diferença na minha percepção, nesses conceitos, nos conceitos de contexto social, de rede de apoio, de proteção, né? Então, a minha análise, ela nunca vai ser puramente jurídica, né? Ela vai ser contextualizada e atravessada pela interdisciplinaridade, porque ela também faz parte dessa minha formação acadêmica, né? Então, nas ciências sociais, né, no mestrado e no doutorado, né? E essa minha visão, ela está diretamente ligada a esse entendimento de que uma coisa não funciona sem a outra, né? Essas áreas precisam trabalhar em rede, articuladas, né? O direito por si só não dá conta de lidar com as violências ou as mazelas do mundo, né? Nenhuma área sozinha vai conseguir dar conta disso, né? Então, o direito ele precisa realmente estar conectado com as outras áreas e vice-versa, né? Trabalhando nesse conjunto, né? E compreender essas violências atravessadas por todas essas áreas nos ajuda talvez a compreender e a entender as histórias que são contadas, que são compartilhadas conosco, né? Faz a gente ter essa visão mais ampla de que nunca é um fato isolado, as coisas são contextualizadas, elas são complexas, né? Elas se afetam e se atravessam o tempo todo, né? Então, né, ainda mais quando é um atendimento, né, nesse primeiro momento da delegacia, que é um momento de maior tensão desses sujeitos, que eles estão lá contando as suas histórias, quando ele é efetuado de uma forma interdisciplinar, ele faz total diferença do que simplesmente algo focado com o que aconteceu, o fato tal, no dia tal, na hora tal, o crime tal. Né? Então, essa contação de histórias permite a riqueza dos detalhes em compreender necessidades, né? Então, nessa época que estava na delegacia trabalhando, né, desenvolvendo essa parceria, né, junto também com a Lu, né, assistente social, ela me ensinou, né, como funciona a rede, né, como se dá essa articulação, o que é essa rede de proteção, o que é o serviço especializado ou não é especializado, para onde que pode encaminhar, o que não pode fazer, ou como que pode atender, né? Então, a delegacia, ela é entendida também como uma parte dessa rede de atendimento, né? E ela está conectada com as demais redes e serviços que são ofertados, né, os serviços públicos, auxilia sobremaneira o atendimento e a qualidade e a prestação desse serviço que é público, né, que tem que ser prestado de uma forma adequada, né, para toda a sociedade. Então, durante esse período que eu estagiei lá, foi super impactante para a minha vida, que eu continuei os estudos em relação à violência doméstica, né? E daí que foi que eu persisti em relação tanto ao mestrado ao doutorado. E apesar de ter todo esse trabalho mais articulado e ser uma questão, eu não sei como funcionam as outras delegacias, se às vezes possuem mais ou menos técnicos, né, trabalhando juntos, eu sei que cada um faz também à medida do possível o que pode ser feito, mas mesmo assim, com toda essa articulação, ainda havia situações que a gente percebia que era necessária uma abordagem diferenciada do próprio sistema de justiça, né? O próprio sistema de justiça precisava romper com algumas estruturas que tem de distanciamento para participar de uma questão do acolhimento e do atendimento para romper o ciclo da violência, né? Não só para punir, e não só para afastar a mulher daquela situação, mas também trabalhar de uma forma em que houvesse o empoderamento dessa mulher e a responsabilização do homem, né? Um processo que cuide das duas coisas ao mesmo tempo, que não só coloque a mulher numa situação de sujeito sem voz, que às vezes não tem oportunidade de fala, né? Ou que o Estado tem que decidir o que para ela, porque ela é incapaz de decidir, e simplesmente punir o homem por aquela violência, que também tem um contexto e precisa, claro, ser responsabilizado, mas ele precisa passar por um processo reflexivo de mudança de comportamento, porque senão a cultura não vai mudar. Né? Então, nessas caminhadas, né, já tinha saído da faculdade, estava trabalhando em outros lugares, eu fui trabalhar como assessora de uma juíza e eu tive daí a oportunidade de conhecer a justiça restaurativa. E quando eu conheci a justiça restaurativa, foi amor à primeira vista, eu falei, é isso. Né? Acho que faz total sentido, claro, que desde com cuidado, com parcimônia, com atenção, com responsabilidade, ele é uma ferramenta que não obrigatória, mas está ali à disposição de quem quiser,
né, de quem quiser participar dessas práticas, né, porque ela não é uma forma obrigatória, né, de se participar, e não é para tudo e não é para todos, não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas do mundo, mas ele vai estar ali à disposição, sim, como mais uma resposta, né, que o Estado poderia ofertar, né, em relação aí às mulheres, né. Então, partindo também desse pressuposto aí que, como eu aprendi a contar histórias, né, e escutando histórias, eu vou começar do começo, que nem o pessoal fala, e eu vou começar contando um pouquinho também da história da mulher que transformou a vida de todas as mulheres no Brasil, né, que foi a Maria da Penha, em relação ao acontecido com ela, que foi que teve toda a repercussão para a criação, né, posteriormente, né, da Lei Maria da Penha, que foi batizada, né, com o nome dela, né. O acontecido com ela, né, foi o impacto, né, que fez posteriormente as denúncias que foram feitas, né, numa órgão internacional, para que o Brasil pudesse criar, né, essa legislação que hoje nós chamamos de Maria da Penha, né. Então, em 1983, enquanto ela dormia, o então marido, né, o Marco Antônio Heredia, que é um colombiano, ele simulou um assalto, né, e disparou com arma de fogo contra as costas dela, deixando ela paraplégica, né. Depois de algum tempo, quando ela estava ainda se recuperando, ela foi mantida ainda em cárcere privado e sofreu outras agressões e nova tentativa de assassinato no mesmo ano, né, por eletrocução enquanto ela tomava banho. E o Heredia, ele foi condenado, né, dessa situação, ele foi condenado a 10 anos de prisão, né, pelas tentativas, na época era homicídio, hoje a gente chamaria de feminicídio, né, mas na época era o crime de homicídio. E após, ele fez diversos recursos, ele foi preso, mas ele ficou preso só por 2 anos. Desde 2004, ele é livre, né, ele vive em Natal, mas até hoje ele nega a responsabilidade pelos fatos, né, do que ocorreram, né? Então, em 2009, teve uma entrevista com ele. Ele é uma pessoa que ele mora sozinho, de favor, numa kitnet, porque ele não consegue emprego. Ele era professor universitário de economia numa universidade federal. Ele não tem contato com nenhuma das filhas que teve com a Maria da Penha. Ele casou outras vezes, mas nenhum relacionamento foi para frente. Ele teve outros filhos nesses outros relacionamentos. Ele anda com uma pastinha para cima e para baixo com todo o processo. Ele escreveu um livro falando que a Maria da Penha é um monstro que enganou o Brasil inteiro e que nada daquilo ocorreu, né? E conta histórias fantasiosas para não assumir a responsabilidade, né? Então, é nesse sentido que a justiça restaurativa vem e diz: a punição por si só não surte um efeito de mudança comportamental nos sujeitos, porque eles não se responsabilizam. E a justiça restaurativa vem trazer responsabilidade é importante, precisa dela para que ela transforme a realidade desses sujeitos, né? O Código Penal atual, que é o nosso atual sistema de justiça criminal, ele trabalha com a responsabilidade passiva. É aquilo que o sujeito cometeu no passado, né? Daí a lei entra para dizer que você vai cumprir uma pena por aquilo que você fez no passado. Então, ele se preocupa com a tua responsabilidade passiva. Se você pagou ao Estado com os seus anos de prisão, você está quite com tudo, né? Você não tem mais responsabilidade, porque a tua é passada, né? Você já é exatamente o caso do Marco Antônio Heredia. Ele se responsabilizou passivamente, né? Do que foi do passado, do fato que ele cometeu, ele pagou a pena que era prevista para a situação dele, no caso concreto, né? As questões foram respeitadas ali em questão até do que era o direito na época, mas ele não teve responsabilização ativa, que é o que a justiça restaurativa proporciona, que é um processo reflexivo de mudança de comportamento, de que a violência não é mais uma opção para a minha forma de reagir quando algo que me causa desconforto ou quando me causa algum tipo de sentimento negativo eu preciso usar, né? Eu consigo encontrar outras ferramentas para utilizar para reagir quando algo não me agrada, né? Ou quando algo não sai do que eu pensei que seria, né? Então, a justiça restaurativa trabalha num processo articulado, né, com a rede,
com as outras áreas, para que haja uma mudança em relação a isso tudo, né? E quando a gente fala, por exemplo, da lei, né, por que as leis são criadas, né, no Brasil? Por que a gente precisa de uma lei, né, em relação à situação da violência doméstica? Por que a gente precisa de um código penal? Por que a gente precisa de uma constituição, né? Elas são criadas, assim, por diversos motivos, né? Não existe um motivo específico, mas são diversos. Mas de uma forma mais simplificada e reduzida, a gente pode falar que essas leis, elas são criadas para tentar regulamentar, né, de certa forma, o convívio pacífico aí da sociedade, das relações humanas, né, da nossa interação uns com os outros, né? E a Lei Maria da Penha, quando ela foi criada, ela não criou nenhum crime específico, né? Ela é uma lei que ela não prevê um crime de violência doméstica, né? Ela prevê uma forma articulada, né, para trabalhar, para eliminar as formas de discriminação, para prevenir, para punir, para erradicar, né? Trabalha com a questão do serviço social, com direito, com pedagogia, com a saúde, com diversos aspectos, né? Em 2018, só que ela criou daí um único crime que consta naquela referida lei, que é do descumprimento da medida protetiva, mas é que não é esse o ponto. O ponto é que ela não criou crime específico, né, de violência doméstica. Ela se utiliza dos dispositivos penais que já foram criados, tanto no Código Penal ou na Lei de Contravenção Penal, para identificar e encaixar no que seria a Lei Maria da Penha, né? Então, quando ela foi criada, é preciso a gente pensar, quando as leis foram criadas, qual era a intenção do legislador, né? Quando ele quis criar aquela determinada lei. Então, se ele não quis criar ela como uma lei que fosse criar crimes novos, que fosse para articular, né, que fosse para trabalhar em conjunto, né, ela traz uma forma de regulamentar as formas de atendimento e o enfrentamento das situações de violência doméstica de forma diferenciada do que trataria em relação a qualquer outro crime, né? Então, por isso a gente precisa interpretar as leis com sempre esse olhar crítico, né? Quando eu digo crítico, não é no sentido de criticar, é o olhar técnico, é o olhar de criticidade, de olhar ela, para que ela está ali, vamos conversar com outras coisas para tentar interpretar ela, né? Então, não é de criticidade de dizer que é ruim, né? De apontar falhas, mas é nesse olhar que vai articular a teoria, que é esse arcabouço teórico, conhecimento que a gente tem sobre as questões de gênero, patriarcado, relações de poder, e a prática, né, que é essa experiência no atendimento no caso concreto, né, de quem está ali trabalhando realmente em relação a isso, né. Então, fazer essa praxis, né, ajuda a gente a tentar se questionar. Por que essa lei foi criada? Né? Quem ela protege, né? Qual é o propósito da sua lei, né? E se a gente for ler a Lei Maria da Penha, ela foi criada para coibir a violência contra a mulher, né? Para atender a mulher e para protegê-la, né? Então, o foco principal é a mulher, né, no atendimento, no enfrentamento, né, e na proteção. Então, a gente precisa interpretar essa lei com o foco, né, e de acordo com os objetivos para qual o propósito dela foi criado, né, de prestar um adequado atendimento qualificado e que também seja efetivo, né, a essas mulheres que estão em situação de violência doméstica, ao mesmo tempo que trabalhe na prevenção, né, para que essas violências não ocorram mais, a partir do atendimento das necessidades dessas mulheres, né? Então, quando a gente pensa que a mulher, ela é prioridade, a gente se pergunta, o que elas querem, né? Qual é o desejo dessas mulheres, né? É elas que vão nos dizer como nós devemos trabalhar, de certa forma, né? Como isso vai ser posto nos serviços para atender essas necessidades. Então, teve uma pesquisa que foi assim, a última pesquisa que foi mais abrangente, né, questão nacional, e tiveram perguntas um pouco mais profundas. Claro que tem diversas outras pesquisas posteriormente, mais recentes, né, depois disso, mas essa de 2015 é a que fez essa pergunta, né? Perguntou para as mulheres o que elas queriam, né? E perguntou para as mulheres que estavam sendo atendidas dentro de um juizado,
né, numa pesquisa que foi realizada com as mulheres que já estavam no sistema de justiça, que já estavam dentro daquele processo, né? E perguntaram para elas o que elas queriam. 80% delas falaram que elas não desejam a prisão daquele homem, né? 40% falaram, 80% falaram que não desejam a prisão, né? E essas 80% que não desejam, o que elas querem? 40% elas falaram que era melhor ele fazer um tratamento psiquiátrico ou psicológico de alcoolismo do que ser preso. 30% falaram que é melhor ele ir para um grupo reflexivo para conversar, para falar sobre as situações, né, as violências e mudanças comportamental, e 10% ainda falou que é melhor ele prestar um serviço comunitário do que ele ir preso, né? Só 20% falaram que queriam realmente, né, que eles fossem presos. Esses dados, eles nos trazem esse questionamento de ver de que forma o sistema está atendendo as necessidades, porque cada ano que passa a gente vê que os dados relacionados à violência doméstica aumentam, eles não estão diminuindo, né? Esse não cuidado das necessidades causa um afastamento até das mulheres dos sistemas de justiça, porque ao não quererem que eles sejam presos, elas não vão até a delegacia, porque muitas aí, né, pelo que é amplamente divulgado, sabem que é uma ação pública incondicional, que às vezes não pode desistir, que tem algumas outras questões que só pode desistir às vezes na frente do juiz, claro que não são, né, não é um conhecimento tão abrangente, mas tem certas noções e acabam não querendo ir até o judiciário, deixando que o judiciário seja a última opção, né? Teve uma pesquisa do Visível e Invisível que ainda fala que as mulheres vão primeiro buscar a família, buscam líderes religiosos, buscam amigos antes de buscar a polícia, né? Então, provavelmente, essas mulheres que já estão no sistema de justiça, não é a primeira vez a violência, né? Já sofreram diversas vezes até chegar ao ponto de ir até lá e registrar, né, esse boletim de ocorrência, nessa situação. Então, as situações de violência doméstica, elas possuem uma peculiaridade que difere da maioria dos outros casos em geral, né, que seriam as questões relacionadas a crime patrimonial ou contra a vida entre pessoas desconhecidas, né, e a diferença está na relação desses sujeitos, né, desses indivíduos, porque a mulher, né, que está numa situação de violência doméstica, ela tem essa característica única, que é conhecer a história, né, ou parte dessa história, ou às vezes o que lhe foi contado, né, da vida daquele sujeito que cometeu aquela violência, né, e isso são os afetos, isso são as relações humanas, isso é atravessado por diversas questões que são extremamente complexas, né, e essas situações que envolvem relações afetivas, elas têm que ser sempre analisadas contextualmente, não de forma isolada, porque determinada história, por vezes, ela é compartilhada, né, e em alguns casos ainda construída em conjunto, né, então, como se fosse desestruturar várias histórias que estão ali interligadas, se não é feito um atendimento que seja amplo, que seja, né, em relação a todos aqueles sujeitos que estão naquela situação de violência, né? Então, a justiça restaurativa, ela vem para o judiciário, claro que ela não é uma questão específica, nem só do judiciário, nem de área nenhuma, mas ela vem especificamente para dentro desse sistema que é institucionalizado, que faz parte de um controle social, de se colocar numa posição de que ele não tem o poder de decidir nada, né? O papel em si acaba não tendo uma efetividade. Ele é importante, não estou falando que não é, mas assim, a realidade nos mostra que muitas mulheres, mesmo tendo medidas protetivas, tendo ali o papel, o homem ainda consegue ir lá cometer violência, ele ainda vai até a casa dela. Então, existe uma grande diferença entre a questão formal e a questão material, entre aquilo que está posto, que diz que é para ser feito, e aquilo que realmente acontece, né? Então, a justiça restaurativa vem chacoalhar essas estruturas, né, e colocar isso contra a parede e perguntar como você vai esperar resultados diferentes e respostas diferentes se você continua fazendo a mesma coisa, né? As pessoas, elas são complexas, as relações, as violências precisam ser consideradas, né? Então, a JR, ela vem nesse processo para acolher essas vozes e as necessidades de todos os envolvidos.
da vítima, do ofensor e da comunidade, num processo que vá dialogar sobre o dano, como reparar esse dano, responsabilização, empoderamento, né? Então, ele é artesanal, ele não é rápido, né? E ele é profundo, né? Ele precisa ser profundo, porque senão não vai mudar a realidade. O sujeito que está com 50, 60 anos, 40 anos, passou 30 anos da vida dele sendo violento, ele não vai deixar de ser violento porque numa sentença a juíza condenou ele à prisão. Ele não vai deixar, por vezes, eu faço o grupo dos homens, né, reflexivo com violência doméstica, a maioria deles se acham vítimas do Estado, porque eles falam, mas se o fulano tá roubando, fulano tá matando, fulano tá não sei o quê, ó, e eu sou pai de família, sou trabalhador, tô sendo preso. Mas ele agrediu uma mulher, ele ameaçou, é crime, né? Ele não consegue compreender que aquela relação, né, ofendeu uma lei, algo maior, um pacto muito maior, porque ele tem a mulher como propriedade. Ele tem a mulher como dele, que ele pode fazer o que ele quiser, e ele não se considera criminoso. Ele considera o outro criminoso, mas ele não, né? Porque não compreende os processos que estão por trás disso tudo. As masculinidades tóxicas, as relações de poder, o patriarcado, o machismo, né? Gênero. Então, a justiça restaurativa, na verdade, ela é um conceito muito amplo, que ela tem diversos significados. Então, a gente já tem concepções que são maximalistas, concepções que são minimalistas, tem gente que fala que justiça restaurativa é um processo, tem gente que fala que justiça restaurativa é uma teoria de justiça, tem gente que fala que justiça restaurativa é uma intenção, né, focada no trabalho. Então, ela pode ser várias coisas, né? Então, para o Brasil, ela foi adotada pelo sistema judiciário na resolução, né, 225/2016, como um processo, né? Então, como um processo colaborativo em que os atores sociais desse conflito se juntam para dialogar sobre os danos causados e as consequências futuras, né? O que fazer? Focando passado, presente e futuro. Ele traz a linha de que a responsabilidade ele perpassa pelo que eu cometi, o que eu estou fazendo agora e o que eu estou disposto a fazer e o que vai ser em relação ao meu futuro, né? E quando a gente fala da palavra justiça, ela é muito mais a um valor, né, a ser buscado, essa sensação de justeza, do que eminentemente uma prática jurídica, né? Então, porque a gente pode usar os círculos, pode usar as conferências familiares, pode usar a mediação penal, né? Então, são várias práticas que podem ser utilizadas, e esse valor de justeza é aquilo que o sujeito, né, a pessoa que sofreu o dano, vai dizer o que entende que é justo. Não aquilo que eu, Paloma, na minha subjetividade, acho que é o melhor para aquela mulher, mas sim o que ela acha. Mas para que ela decida o que ela acha, ela precisa ter condições materiais para decidir por si mesma, né? Ter essa autonomia. Então, é um trabalho e um cuidado antes para garantir que ela possa ter essas escolhas, né? E a gente tem, como tem essas diversas percepções do que é justiça restaurativa, então elas têm que ser práticas que elas têm que se adequar ao local onde elas vão ser praticadas, né? Então elas têm uma essência, sim, mas elas são adaptáveis. Eu não posso importar uma prática de justiça restaurativa da Bélgica e achar que vai fazer sentido aqui no Brasil. Não posso adaptar uma prática lá de São Paulo, que seja, e trazer especificamente para Ponta Grossa. Nós temos redes diferentes, nós temos o nosso município age de forma diferente, nós temos relações diferentes, cultura diferente. Então, nós não podemos importar simplesmente as práticas sem ter esse olhar da criticidade em relação, né, ao que ela está sendo colocada ali, né? Então, como os serviços de sistema de justiça atual, que é o sistema tradicional, que é aquilo que está lá no nosso Código Penal, né, eles estão sempre centrados no ofensor, né, na aplicação do castigo, de dar aquele sujeito que ele merece, né? Então, você ofendeu, né, uma norma, né? A norma está acima da lei, você ofendeu a norma. Então, você precisa ser castigado, você precisa sofrer, né? Então, a ideia de punição, do castigo, vem do infligidor, de que aquele sujeito precisa, de certa forma, sofrer.
nem que seja com a sua liberdade, ou com a sua vida, com a sua integridade, com o seu caráter. Ele tem que sofrer. Só na medida do sofrimento é que se coloca que houve um castigo, ou que houve uma punição. Porque se ela não for sofrida, o sistema entende que aquilo não foi uma punição, que aquilo não foi um castigo, né? Então, e não se importa nesse processo com a questão da responsabilização, de que se aquele sujeito de fato se responsabilizou pelo fato que ele cometeu e que ele, né, nesse processo de mudanças de comportamentos e de reestruturação, né, vai romper com esses ciclos de violência. E a justiça restaurativa, né, na violência doméstica, ela vem para trazer para dentro desse sistema criminal a participação da vítima e da comunidade. Mas não qualquer comunidade, porque a comunidade também pode ser uma forma de controle, e ela também pode ser machista, e ela também pode ser violenta, né? Então, essa comunidade que participa dentro dessas práticas, elas têm que ser a comunidade que vai dar suporte e apoio, não que ela vá trazer mais violência ou tentar revitimizar essa mulher ou coagir de certa forma. Então, é preciso que comunidade seja também sempre interpretado pelo viés crítico aqui, né? Então, mas sim, né, um processo que quando traz essa comunidade que é de acolhimento, de pertencimento, né, de participação, né, assume também a sua responsabilidade, né, de estar junto, né, de viver com o outro, de estar com o outro. Traz essa articulação com a rede, né, de que a justiça restaurativa e o sistema de justiça e a rede de proteção precisam trabalhar em conjuntos, sempre em parcerias, né, o diálogo sobre os conflitos subjacentes, por diversas questões, o conflito ou a violência não está ligada a um único fato concreto, por vezes eles têm outras questões que estão relacionadas a outras pessoas ou a outros eventos anteriores, então a justiça restaurativa permite que tenha essa abrangência no atendimento e no cuidado, não está focado numa situação em específica, proporciona esse processo de responsabilização ativa, de mudança de comportamento, né, reparação de danos. No processo atual, o juiz não pergunta para a mulher o que ela quer. E também não pergunta o que ela acha que vai reparar o dano para ela. O juiz vai aplicar, vai fazer a subsunção do fato à norma, que é o que a gente fala no direito. Vai olhar o caso concreto, vai ver o que está na lei, vai fazer a dosimetria da pena e vai aplicar aquilo lá. É o que está no código. Ele não vai nem perguntar para a mulher, né, o que ela deseja, ou como esse dano vai ser reparado, né? Então, o processo restaurativo traz essa noção de que quem vai dizer, quem tem essa noção de justeza é essa vítima, e que para ela decidir, ela precisa ter condições materiais para isso, claro, uma preparação, né, todo um processo também. Foco nas necessidades. A vítima, né, a mulher tem as suas necessidades, a comunidade tem as suas necessidades, até o próprio ofensor tem essas necessidades, né, que precisam ser encontradas, atendidas, para que haja uma mudança na realidade fática desses sujeitos, para que ao final tenha uma transformação cultural. Porque também se a justiça restaurativa não assume a sua responsabilidade como luta social, de mudança comportamental, de transformação social, ela vai falhar. Ela vai virar um mero método de resolução de conflito, tipo mediação que acontece no juizado especial lá, que não é justiça restaurativa, que não é o que é aplicado aqui, é diferente da mediação penal que eu comentei, né? Então, se a justiça restaurativa não assumir a sua responsabilidade, né, como transformação das próprias estruturas, enfrentar essas questões relacionadas a gênero, ao patriarcado, né, as relações de poder, ela vai acabar falhando com o que seria até o propósito dela, né? Então, a justiça restaurativa em situações de violência doméstica, ela não objetiva simplesmente reduzir a reincidência ou diminuir a quantidade de processos, ela não foi criada para isso, não é para desafogar o judiciário, ela não se contrapõe à justiça comum, principalmente em situações de violência doméstica, que a gente sabe que a violência ela tem esse caráter público e deve permanecer assim, né, desse atendimento, né, não há uma privatização da violência doméstica pelo fato da justiça restaurativa, esse compartilhamento de poder não é privatizar de volta, não é trazer para a esfera privada do conflito, né? Então ela não se contrapõe, ela trabalha em parceria, né, em colaboração, não é uma panaceia, obviamente que não vai ser para tudo, não vai ser para todos, não é para todos os casos,
né? Tem que ter um olhar técnico, precisa de uma qualificação, precisa de um treinamento, né? E também a voluntariedade é muito importante, né? Não é uma alternativa para o aprisionamento, porque dentro do próprio processo de entendimento, pode ser que num círculo restaurativo aquele sujeito, né, entenda que realmente a própria prisão é o que está posto e é o que vai ser adequado para aquele caso concreto, mas depois de ter refletido sobre isso, né, e compreender que isso que feriu uma lei, feriu uma relação, né, com o outro, e a isso é previsto, né, uma punição, e não é perdão, não é reconciliação de casal, não é terapia de casal, né, então, assim, a justiça restaurativa, ela não veio para essa ideia de restaurar laços, ela não veio para reatar os casais, ela não veio para, né, não quero entrar em nenhum critério aqui, mas assim, ela não veio assim para defender a família e falar que a paz em casa, no lar, né, não é isso, né, não condiz com tudo que ela propõe a se fazer, né, então a mulher precisa de apoio, ela precisa de proteção, mas ela também precisa de autonomia, ela precisa ter escolhas, e as suas escolhas precisam ser respeitadas. Né? Então, o serviço tem que estar muito mais à disposição da mulher do que decidir sobre ela. E é muito mais demoroso, né, e dispendioso cuidar dessa mulher até que ela consiga ter condições de tomar as suas decisões, né? Então, por isso que é um processo mais artesanal, né, porque é ela que vai decidir. Não é uma ferramenta de coerção para dar mais uma chance, né, para fazer um pedido de desculpas, que no meio que vão no círculo vão se abraçar ou vão pedir perdão e pedir desculpas pelo fato que ocorreu, né? Então, e não é uma justiça inferior, uma justiça barata, tipo justice, né, que a gente fala. Né? Então, ela é muito mais, né, em relação a isso. E ela não é impunidade. Né? Então, porque ela vai trabalhar realmente com um processo de responsabilização, e a ideia de impunidade vem dessa ideia de punir, né? Do castigo, do infligidor, e a responsabilidade ela vem para realmente dar esse viés mais focado, né? Na justiça restaurativa em situações de violência doméstica. Claro que há preocupações da aplicação da justiça restaurativa em situações de violência doméstica, você colocar a vítima e seu algoz numa mesma sala para dialogar sobre as questões, né, que vieram ali, ou de que nesses processos possam ocorrer corrupções que possam ser revitimizantes para essas mulheres, mas isso tudo já acontece no próprio sistema de justiça, né, por vezes muito pior. A própria revitimização que tem em relação aos juízes homens que não deixam a mulher falar ou que desconsideram as suas vontades ou que ainda as humilham, né? Dentro da prática restaurativa, com uma preparação e um treinamento, é focado muito mais nas necessidades, no atendimento e no empoderamento dessas mulheres do que nessa posição de sujeito sem voz que não pode decidir pela sua própria vida, né? Então, claro que há preocupações, sim, também na justiça restaurativa, né? Então, há uma preocupação dela ser utilizada como mais uma forma de controle social e dominação do corpo, se ela vier com essa característica do perdão, da religiosidade, de algo que ela precisa ser superado, né? Se trazer essa noção mais assim, muito subjetiva, né, muito abstrata, de que a justiça restaurativa seja seletiva, de que somente alguns casos vão ter acesso, outros não, de que ela seja uma justiça que só para quem tem condições consiga participar, ou que só quem tem acesso a um determinado juiz ou promotor ou alguma unidade judiciária que trabalha com isso, né, ser trabalhada com barganha, do sujeito querer participar da prática restaurativa achando que vai ter algum benefício e daí fingir um processo de responsabilização ou de falar que ele está disposto a mudar e não estar, né? Há uma preocupação exacerbada em relação a essa noção de que ela vai só fazer a reconciliação e o perdão, né? Desde que vai trabalhar em relação a isso, né? Ou, por exemplo, que a reparação do dano se foque apenas no pedido de desculpas, né? Isso pode sim ocorrer, não é algo que está proibido que aconteça, mas não pode parar aí, né? O pedido de desculpas não vai apagar, né, a violência, né? É preciso
uma reparação de dano concreta em relação àquilo, né? Então, ser utilizado como justiça barata, ser um espaço terapêutico, ser apenas um espaço de escuta terapêutico, ser colocado como um sistema ali simplesmente só para dar aquela noção de que o judiciário está fazendo alguma coisa, sendo que ele não está, para dar essa falsa sensação de que faz algo, mas não age ativamente para transformar, né, a cultura e a realidade, que a informalidade do processo possa favorecer a manipulação, tentar banalizar a violência, mandar todos os casos para a justiça restaurativa, assim, de forma indiscriminada, que cause revitimização na mulher nesses processos, que os facilitadores não sejam preparados e acabem revitimizando e forçando ou coagindo alguma questão em relação aos próprios desequilíbrios de poder, né? E que a possibilidade em relação à eficácia e eficiência comparada ao modelo tradicional não vale a pena, né? Então, assim, a gente sabe que o sistema atual já é extremamente prejudicial para a mulher, porque ele é extremamente revitimizante, né? Não só todo o percurso que a mulher corre, né, desde o início da delegacia até o final da sentença, ela por vezes não tem informação, ela às vezes não é acolhida, ela não consegue compartilhar a sua história, porque o juiz está focado naquela situação, naquela data, naquele dia, simplesmente para fazer a subsunção do fato à norma. Então, há uma preocupação em relação a isso. Sim, mas ela tem diversas potencialidades que, ao mesmo tempo que se contrapõem, ela vem para tentar responder em alguns aspectos, algumas questões que são colocadas, né, como preocupações, né? Então, a justiça extrativa ela vem para falar sobre esses conflitos subjacentes, para oportunizar um diálogo que cuide de todas as questões, não só o fato em específico, né, que vá atender de uma forma mais abrangente. A justiça restaurativa tem pesquisas, depois os dados eu acabei não colocando aqui, mas esse é do CNJ 2018, é uma pesquisa que foi feita só em situações de violência doméstica, e daí eles apontam os dados bem específicos de que tem pesquisas internacionais que apontam que a justiça restaurativa funciona melhor em crimes violentos do que crimes contra a propriedade. Esse processo que é feito por conta da comunidade, ele acaba surtindo muito mais efeito positivo, né, em relação às vítimas, reduzem os níveis de estresse pós-traumático nas vítimas, principalmente nas mulheres. Nessa pesquisa foi colocada nesse ponto, de que a justiça restaurativa trabalhou e atuou dessa forma. A JR, em casos violentos, tem melhores resultados, desde que foquem nas necessidades das vítimas e tomem as devidas precauções. Então, assim, sendo cuidadoso e atendendo às necessidades, ele tem uma propensão muito maior de ter resultados positivos do que, por exemplo, a justiça tradicional. Tem altos índices de satisfação das mulheres que diminuem as chances da revitimização. Esses processos são colaborativos, são participativos. A lida, né, com essa questão das relações do poder, ela é trabalhada de uma forma que permite que essa mulher faça parte de todo o processo. Ela está junto dentro desse processo do início ao final na justiça restaurativa. E essa participação, independente às vezes de qual foi o resultado, elas mesmo assim saem satisfeitas. Por exemplo, vamos falar independente do resultado, independente de ser procedente ou improcedente, independente de ser condenado ou ser absolvido, a satisfação delas, independente desse resultado, continua a mesma, porque já não importa o que o Estado está aplicando ali, porque esse processo, esse percurso que ela fez, satisfazeu internamente, né? Atingiu uma noção de justeza dela nesse processo, né? Então, a justiça restaurativa nessas pesquisas foi constatado que pode evitar novas agressões do mesmo agressor com a mesma vítima, nas situações em que o casal reatou, né? Não é proibido reatar, mas não é objetivo, né? Então, há casos, sim, que às vezes eles reatam. Então, nessas pesquisas que foram feitas especificamente, foram vistos que foi para evitar essas agressões em relação à mesma vítima, né? E as vítimas não desejam a punição do agressor, né? Mas elas querem uma alteração de comportamento, que é o que a justiça restaurativa pode proporcionar para as mulheres, né? Essa mudança em relação ao comportamento que vá, de alguma forma, atender
essas mulheres, né, e vá oportunizar que esses homens não mais cometam esses crimes, que vá romper com esse ciclo de fato, né? Eu vi que eu já estou passando o meu tempo, só vou, então, para finalizar com essa aqui, que a justiça restaurativa em situações de violência doméstica nos provoca realmente a criatividade, a repensar, a reimaginar a justiça, né? Formas de fazer justiça, e pensar uma justiça que seja, de fato, feminista, né, focada nas mulheres, nos direitos das mulheres, nas necessidades das mulheres, diferenciada e que cuide dessas necessidades, segurança e autonomia, ao mesmo tempo em que vai fomentar também a responsabilização e a mudança cultural e estrutural, principalmente no que diz, né, a violência doméstica contra a mulher. Então, acho que passei aqui até um pouquinho só do meu tempo. Imagina. Estava ótimo. Perfeito, Paloma. Muito bom. Muito obrigada, por elucidar com tanta clareza, com tanta propriedade, uma temática que ainda é tão pouco conhecida, né? Tão pouco explorada no Brasil. Por mais que ainda existam estudos aqui em Ponta Grossa, através da UEPG, aqui na própria Unicecal também, né? Nós temos uma pós-graduação em Justiça Restaurativa, no curso de Direito, mas ainda faltam elementos para que as pessoas conheçam melhor, né? Essa teoria, esse método, essa filosofia, enfim, né? Há uma indefinição epistemológica a respeito da justiça restaurativa. Mas uma coisa que você comenta, e que é muito fundamental em relação à justiça restaurativa, é a base dela, que é pautada pela comunicação não violenta. Né? A gente não pode esquecer, né, desse dado importante. Né? E o que é essa comunicação não violenta? Quando eu penso em comunicação não violenta, eu lembro imediatamente do Rubem Alves, né, um educador brasileiro, faleceu recentemente, e ele dizia que é muito comum, né, que as pessoas façam cursos de oratória para aprender a falar bem, tá? Mas é difícil um ser humano fazer um curso de escutatória, tá? Porque a gente não é preparado para ouvir o outro, a gente não quer ouvir o outro, a gente quer falar, né? A gente quer transferir para o outro as nossas angústias, as nossas raivas, enfim, e essas tensões que são latentes em qualquer tipo de relação, na relação afetiva, dentro do ambiente doméstico, na relação de trabalho, né? No ambiente prisional, enfim. Tá? O fato de não desenvolvermos essa noção de comunicação não violenta, né? Briga de trânsito, né? Que é uma demanda tão absurda, né? Mas que é levada para o judiciário e que, por vezes, é tratada, né? Claro, um crime é muitas vezes entendido como de menor potencial ofensivo, né? Estou falando de aquelas brigas triviais mesmo, né? Não estou falando de crimes que homicídio, por exemplo, que acontecem por conta de uma briga de trânsito, mas que muitas vezes ocorrem, na maior parte dos casos ocorrem, justamente por não haver essa comunicação não violenta, né? E outra questão que também me chama a atenção é o fato de que a gente pode utilizar, né, a justiça restaurativa para circular em diversos ambientes. Ela pode ser usada como instrumento em várias circunstâncias, né? Dentro de escolas, né? Dentro da própria família, nas relações familiares, né? Pais e filhos, né? No ambiente prisional, no ambiente profissional, enfim, tem várias possibilidades de aplicabilidade, né? Quando você fala especificamente da violência doméstica, me vem à mente os crimes hediondos que são cometidos, né, contra violências gravíssimas contra a mulher, né, com requintes de crueldade, inclusive, como o próprio caso da Maria da Penha, e muitos outros que foram cometidos, né, na sequência desse e antes desse também. Mas uma coisa que me chama muito a atenção e que me inquieta em relação ao direito muitas vezes, quando esses casos são veiculados através da mídia, sempre há uma pergunta por parte, né, dos repórteres, né, do jornalismo, inquirindo os indivíduos que estão lá, por exemplo, em frente ao fórum, aguardando lá, né, o tribunal do júri ou o julgamento daquele indivíduo, e as pessoas sempre proferem uma
frase, né? Eu quero justiça. O que você espera desse julgamento? Eu espero a justiça. E a minha inquietação com essa pergunta é imensa, porque por trás dessa pergunta tem uma série de outras, né? A primeira delas seria, mas o que você entende por justiça? Justiça é o fato de que aquele criminoso, né? Aquela pessoa que tá sendo investigada ou vai ser condenada por esse crime, ela tem que passar pelo mesmo processo que a vítima passou, né? Tem que ser punida num nível de igualdade, se é que a gente consegue, né, fazer essa mensuração, né, de punição de acordo com o crime que praticou, né? E aí me vem uma coisa à mente, o fato de que muitas vezes a maioria da população, não digo só aquelas pessoas que foram atingidas diretamente pelo crime cometido, né, ou pela ofensa, que são, né, os familiares, enfim, as pessoas mais próximas, mas a sociedade de modo geral, justiçamento, não justiça, né? Elas querem ver o corpo do outro sendo punido, tá? E isso decorre de uma visão histórica que a gente tem, não só no Brasil, né, mas que vem lá das nossas raízes europeias, né? Enfim, da Idade Média, né, quando a Santa Inquisição estabeleceu as bases, né, do processo de punição para os hereges, né, através da queima na fogueira, enfim, daí vindo aqui para o Brasil, esses mesmos processos através de enforcamento, a pena, né, aplicada pela condenação à morte, e aí o enforcamento, né, no caso do Tiradentes, por exemplo, né, não bastou matar o Tiradentes, né, tiveram que cortar os pedaços do corpo dele e expor, né, em ruas da cidade para que aquele crime fosse entendido como tivesse tido uma punição exemplar, né? Olha, se você for pelo mesmo caminho desse indivíduo, né, o teu fim vai ser parecido com esse, né? E tantos outros sujeitos ao longo da história no Brasil que tiveram punições exemplares, né, extremamente violentas, né? Posso citar também o caso do Zumbi de Palmares, né, que além de ser morto, ele teve o seu pênis cortado e costurado dentro da boca, né? Então, quer dizer, a gente assiste ao longo da história uma série de casos que acabaram reforçando esse paradigma punitivista, né? Violador, inclusive, do corpo, né? Para afetar a dignidade desse agressor, né? Levando o conceito de punição às últimas consequências. Né? Em tempos mais recentes, a gente vê que esse paradigma ele vai se rompendo, principalmente no século XX, né? Com a substituição dessas punições severas, né? Exemplares, pelo aprisionamento, né? Pela privação de liberdade, embora muitas pessoas, inclusive próximas a mim, né, tenham um ímpeto de dizer que a pena de morte tinha que voltar, né? Que bandido bom é bandido morto, enfim, todo aquele discurso que a gente já conhece, do senso comum, mas, em todo caso, a gente tem assistido, né, no último século, uma mudança desse paradigma, né? Do encarceramento ou da retribuição pecuniária, né? O indivíduo me causou algum tipo de dano, né? Eu entro na justiça e eu vou exigir uma compensação. Isso não parte nem só do próprio indivíduo, né? Isso é uma regulação que é organizada pelo próprio Estado, né? Essa possibilidade. E agora, né, nas últimas décadas, não é tão jovem assim a justiça restaurativa, né, Paloma? Ela já tem alguns anos, ela vem aí em 1970, 1980, salvo engano, mas ela não é tão nova, embora seja nova aqui no Brasil, né? Ela rompe com essa culpabilização, né? Ela promove uma outra perspectiva, como você muito bem definiu em toda a sua fala, através desse, não vou dizer que é o confronto, né? Não daria para chamar de confronto, né? Entre a vítima e o agressor, né? Mas uma conversa, enfim, a partir ali daquele roteiro de perguntas, né? A própria
administração dos círculos, né? Círculos restaurativos, enfim, mas tudo isso muito baseado na comunicação não violenta. E aí, eu pergunto a você, né? Te faço uma provocação. Será que você poderia comentar, sem obviamente citar nomes, né, de alguns casos que tenham, que você estudou ou que você vivenciou através da tua experiência na Delegacia da Mulher, que foram, assim, práticos da justiça restaurativa, e como é que esses casos se encaminharam para que ficasse, assim, mais materializado, né, para as meninas, principalmente aquelas que não têm ainda uma dimensão mais factível do que é a justiça restaurativa. Posso passar um vídeo de um casal? Claro, fique à vontade. Fique à vontade. Acho que a fala deles é... Peraí. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho aqui. Eu acabei de te dar aqui a permissão para compartilhar. Não sei se eu tenho esse poder agora que a gente vai ter que pedir para a assessoria, mas de qualquer forma eu já fiz aqui a alteração. Enquanto a Paloma coloca ali o vídeo, né, também assisti há um tempo atrás um episódio não é Globo Repórter, era um outro programa, agora acho que nem está passando mais na Rede Globo, Profissão Repórter. Profissão Repórter falou sobre a justiça restaurativa. Foi um programa inteiro voltado às práticas da justiça restaurativa, né? E tinha um dos casos que foram mostrados, era de 2 adolescentes que foram colocados num círculo, a família, inclusive, né, os pais das duas partes, né, ali, para participar desse círculo, dentro do ambiente escolar, inclusive, e aí a situação era a seguinte, um dos meninos agrediu o outro porque esse outro estava com a ex-namorada do primeiro. E aí foi dada a palavra, né, pro agressor, e ele comentou o que aconteceu. Ele falou, eu vi o fulano com a minha ex-namorada, na hora eu não senti nada, mas quem estava ali perto me provocou, perguntando, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada? Então, quer dizer, a própria sociedade imputa ao indivíduo, né, um sentimento de punir o outro, tá? Por mais que a própria pessoa não sinta essa necessidade, né, de praticar esse ato violento. E aí, esse menino, o ex-namorado, foi lá e deu um soco no outro, tá? E aí eles, obviamente, né, fizeram ali a prática do círculo e tal, e conversaram cada um, né, seguindo a metodologia do círculo, expuseram ali as suas angústias, enfim, e finalizaram o processo. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o fato de que o agressor disse, né, que ele não ia fazer nada, mas que ele só tomou uma atitude agressiva porque ele foi levado pelos outros a tomar uma atitude, né? Como se a nossa sociedade sempre tivesse que ser violenta, né? Sempre tem que tomar um posicionamento de agredir o outro, seja verbalmente, fisicamente, etc. Já tá ok? Tá aparecendo aí para vocês? Tá, aham. Eu só vou ver qual dos dois que é que tá isso aqui. Perfeito. Tá com áudio, tá ótimo. Peraí, que eu acho que é esse aqui. Depois das reuniões lá, do que nós escutávamos lá, tudo
Hoje nós temos um respeito um pelo outro, bem diferente. No meu caso, para mim foi muito importante, né? Como eu falei, eu tive uma convivência com meu ex-marido muito ruim mesmo, sabe? E lá eu aprendi muita coisa com elas, sabe? As palavras delas, assim, sabe? Tocaram tanto em mim como tocaram nele, assim, sabe? Hoje as coisas são bem diferentes. Eu gostei muito. Nossa, assim como ajudou eu e o meu ex, né? Que nós não era amigo, como eu te falei, hoje nós somos amigos, assim, né? Temos uma convivência bem diferente. Seria bom que muitas famílias passassem pelo que nós passamos lá, né? Fosse nas reuniões lá, tudo, né? Aquele círculo é muito bom. Nossa, eu não sabia que existia aquele círculo lá delas. Porque como me ajudou na minha vida pessoal, né? Podia ajudar muita família, muito casal, que deve ter passado pelo que eu passei. Deve ter muitos casal que tá passando também, né, pelo que eu tô passando. E lá, com certeza, lá eles vão sair totalmente diferente. Hoje eu posso tomar mais decisões, coisas que eu não tinha coragem de tomar. Hoje eu tenho essa coragem. As palavras delas, a ajuda que elas me deram. Hoje eu posso erguer a cabeça e tentar resolver as coisas de uma forma diferente. Hoje ele tá me ajudando com os filhos, que nós aprendemos lá no círculo, né? Ele tá me ajudando, coisa que ele nunca fez, de ir lá perguntar se precisa de alguma coisa, os filhos precisam de alguma coisa, né? Ele me ajuda com a criação, com a educação dos filhos. Esse meu filho adolescente, que não é muito fácil, ele tá me ajudando também, sabe? A educar. Ele me ajuda bastante agora. Daí, a partir do momento que nós começamos a ir no círculo, ele era outro homem, sabe? Ele não queria saber se eu tinha onde morar, se eu não tinha. Ele não pensava nos filhos, se eu ia poder dar um teto para os meus filhos, não. Depois que nós começamos na reunião com as meninas lá, né, com a Paloma e a Eliette, ele começou a mudar. Com as conversas que nós tivemos lá, né, com elas também, ele começou a mudar as atitudes dele. Hoje ele abriu mão de tudo, sabe? Ele já abriu mão da casa, já abriu mão do terreno. A parte dele ele vai passar para os filhos, que ele resolveu lá também no Sejusc, né? Coisa que ele não ia fazer, ele resolveu lá, né? Ele tomou a decisão, assim, achou melhor. E mesmo assim, ele falou que no que eu posso contar com a ajuda dele a hora que eu precisar. Seja financeiramente ou, né, com os filhos, eu posso contar com ele. Assim como me ajudou muito, eu indicaria para outras famílias, né, outros casais que devem estar passando, né, pelo mesmo que eu estou passando, para resolver, né, para tentar melhorar, né, como melhorou para mim muito. Nossa, hoje eu sou outra pessoa. Como eu falei para a Paloma, né, hoje eu sou outra pessoa, ele é outra pessoa, a minha vida pessoal mudou, né, com os meus filhos também, minha casa, tudo mudou, graças ao círculo que nós estávamos todo perdido. Eu já estava até pensando em pegar meus filhos e sair de lá e morar com um parente, sabe? De tanto que ele me incomodava. Hoje, graças a Deus, foi tudo esclarecido. A gente sai com a cabeça leve, com a alma, assim, parece, sabe? A gente sai outra pessoa. E é muito triste saber que eu não vou mais ver elas, né? Porque a gente faz uma amizade, assim, lá, sabe? Porque elas são muito, muito queridas. Nós não tínhamos, assim, aquela convivência, nós não podíamos conversar. Nós chegava perto um do outro, já era briga, já era xingamento, já era ofensa. Depois que nós começamos a frequentar o círculo, ele começou a ter assim um pensamento positivo, sabe? Ele começou a mudar as atitudes dele. Eu também a respeito, também comecei a mudar muito. Hoje nós somos amigos, coisa que eu nunca pensei que ia acontecer. É um respeito, sabe? Conversamos assim, com todo respeito. Mudou bastante, nossa, muito bom. Nós estávamos em processo de separação, há 5 anos a gente está como casal, né? A gente está, e naquela, nós estava atualmente, a gente estava 2 anos morando junto na mesma casa, separado, em quarto separado, ela no quarto no outro, mas na mesma casa. Chegamos a ficar 8 meses sem conversar, né? E, entendeu? E eu tive na delegacia respondendo, tá, ficou ok, ficou resolvido, ficou bom, atenderam bem, explicaram bem. Então, eu acho que pelo pouco que eu entendo de justiça, né, acho que foi muito importante.
Mas eu acho que se fosse, no caso de uma briga, sentido de separação, você vai embora, depois quer voltar, as orientações, cara, você, né? Que como a gente é leigo, lá você pode ouvir os dois lados, né? Ninguém te obriga a nada, você fala, você tem o tempo, você fala e escuta, né? Você não só fala, você fala e escuta, e é muito bom isso. Porque geralmente numa briga de casal, você só quer ter razão, só você fala, né? Só um lado tem razão, acho que é muito, entendeu? Tem mágoas, as mágoas ficaram, porque o nosso casamento acabou, um casamento de 20 anos, né? Praticamente não é 20 dias. Ficou mágoa, mas não assim, hoje a gente conversa, a gente ficou acertado os filhos, né? Ela ficou na casa, a casa que eu fiz, ficou com meus filhos, eu moro com a minha mãe hoje, entendeu? A gente se ajuda de certa forma, mas eu acho que foi bom, cara. Que nem eu, num certo momento eu pensei, poxa, podia ter sido mais malhável ali, né? Quando ela falou, eu acho que mudou porque tanto pra mim como ela, nós dois somos leigos. O que eu acho que eu aprendi, eu entendi, ela também entendeu. Entendeu? Aí a gente conversa, hoje nós já conseguimos conversar o que nós não conseguia antes, entendeu? Se eu tiver a oportunidade, que nem eu tô tendo agora, ou algum amigo que eu preciso, eu indicaria. Porque é muito bom, cara. Você se sente mais leve, que nem eu tô aqui, mais tranquilo, entendeu? Porque a gente sabe, que nem durante o nosso casamento, você sabe os problemas, tudo que fica. E você podendo sentar, conversar, resolver, não que vai resolver tudo, mas que é importante, é importante. Tanto que a gente participou de 5 e fomos em todos, nunca deixando, não faltamos nenhum. Sempre que a gente foi chamado, a gente foi. Primeiro eu sozinho, ela sozinha, nossos filhos, depois a gente, nós dois, né? A gente sempre foi, participou. Então, em momento nenhum, né, nós não fomos obrigados. Quando a gente estava no ciclo, tanto ela falava, ó, a porta está encostada, mas não está travada, fechada. Se você quiser levantar e sair, qualquer um pode, mas não, a gente resolveu. Ajuda porque, no nosso caso, como era fim de relacionamento, então nós dois não tínhamos diálogo. Nós dois estávamos sendo um mau exemplo para os nossos filhos. Porque nós só brigávamos ou nem conversávamos. Entendeu? O nosso casamento acabou. Hoje o que aconteceu? A gente entendeu que o nosso casamento, no meu caso com dela, né? Nosso casamento acabou. Só que a gente não precisa ser inimigo. Não precisamos ser inimigo, entendeu? Como não teve, então ficou resolvido. Ficou a parte, fica pra ela, eu sigo minha vida, segue daí, os filhos são. Porque o casamento acaba, os filhos são pra sempre, né? Hoje a gente tá em paz. Cada um seguindo a vida, cada um pra um lado, e a gente tá em paz, acho que ajudou bastante. Foi a primeira e, se Deus quiser, a última vez, né, de justiça. Que bacana, né, Paloma? É justamente o que você colocou ali, né? Que um dos objetivos da justiça restaurativa não é reatar os laços, né, de relacionamento entre os sujeitos, mas sim viabilizar essa comunicação respeitosa, tá? A continuidade desses laços que são perpetuados através da existência dos filhos, do patrimônio, etc., né? Muito bacana. Sim, e eles interpretam também tudo, né, com a forma deles, né? Então, acho que ouvir o que eles têm a dizer é mais importante do que fosse se eu comentasse, né, ou como que foi para eles participar disso tudo, né? Então, a importância, por exemplo, da justiça restaurativa ser abrangente, por exemplo, eles resolveram questões relacionadas ao direito de família, que só poderia ser realizado na vara de família, sendo que um processo que veio da vara da violência doméstica. E as pessoas não entendem essa divisão do direito, daí teria que ser outro juiz, e isso acontece muito, tanto na violência doméstica quanto na vara de família, de relatar uma situação para um determinado juiz e ele falar, não, mas isso aqui é lá da vara da violência, isso é uma questão lá da vara da família. Né? Então, o Sejus, que ele é um fórum múltiplos portes, que tem uma competência mais abrangente, então daí dentro do ciclo você consegue lidar com essas questões, todos esses conflitos subjacentes, que são essas questões relacionadas, porque daí a pessoa já sai de lá com tudo pronto, com o divórcio, com a divisão, com a guarda, com as visitas, não espera vamos ver lá para frente, eu não sei o que, que acabam daí se perdendo, né, nesses processos aí de encaminhamentos, né? Então, acaba tendo essa oportunidade de já falar sobre isso tudo, né? Então, assim, é uma oportunidade, é algo que eu acho que tem que estar à disposição numa oferta. Não é para tudo, não é para todos, né? Isso sempre ressalto. E vai muito, ele é totalmente voluntário. Né? Então, as pessoas têm que aceitar. Né? Uma hora ali eu vi das perguntas, né? Acho que das meninas, se podem crimes legais. Pode. Então, pode em qualquer, seja em homicídio, feminicídio, né? Crimes graves.
o que vai impactar é se as pessoas aceitam participar disso e ter uma adequada e boa preparação antes, né? Vocês viram ali que eles não foram direto para o encontro. Né? Tem toda uma preparação, tem toda uma conversa individual e na violência doméstica ou pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente faz uma avaliação de risco antes, né? Tem todo um tratamento, digamos assim, né? Específico técnico, é encaminhado para psicólogo se assim for necessário, por isso que é muito importante trabalhar com a rede, né? Então, é feito toda uma preparação antes desses sujeitos. E nas situações de violência doméstica, o que tem sido feito, né, em Ponta Grossa, mas é que os homens passam por um outro projeto anterior, que é a custódia, né, restaurativa, que é a central de reflexão, onde os homens passam por 5 encontros reflexivos com outros homens antes, né, como uma forma de preparação para daí encontrar essa mulher. Então, eles já passam, já chegam nesse encontro munidos de noções sobre a violência, sobre as relações de poder, sobre as masculinidades tóxicas, né? Então, ele já passou por um processo transformativo aí nessas 5 semanas até encontrar, né? E eles acabam realmente daí modificando um pouco essas relações. Perfeito. Bom, podemos passar então as perguntas, né, Paloma? Só queria compartilhar, pessoal, com vocês. Eu achei ali o link do YouTube pro Profissão Repórter, que fala sobre a justiça restaurativa, né? Conforme eu tinha comentado ali com vocês. Repórter, justiça restaurativa. Eu recomendo que vocês assistam, né? Principalmente para verificar ali as modalidades de aplicabilidade da justiça restaurativa, que são várias, né? Eles vão, as equipes, né? São múltiplas equipes de reportagem, e essas equipes vão a vários ambientes diferentes, e um deles é o presídio, né? São realizados ali numa unidade prisional em Brasília, né? No Distrito Federal, são realizados círculos dentro da prisão com os apenados, né, para tentar promover uma melhor ressocialização desses indivíduos, né, porque eles vão sair da prisão, né, uma hora eles concluem a pena dele, a dívida deles com o Estado e com a sociedade, né, mas que tipo de indivíduo que vai voltar, né? Aquela ideia de que será que esse indivíduo vai voltar pior, né, se ele não for adequadamente ressocializado, e também a partir daquela ideia, né, de que o nosso sistema penitenciário brasileiro é falido, né? De modo geral, o tipo de encarceramento, né, as condições de encarceramento que são realizadas no Brasil, né, não promovem a ressocialização, pelo contrário, né, elas permitem a reincidência. Mas, enfim, isso seria papo para uma outra ocasião, né? Considerando, então, aqui o nosso tempo, né, Paloma, eu vou passar aqui algumas perguntas, né, e alguns comentários, né? A Juscelie, desculpa, né, que é a nossa acadêmica do curso de Serviço Social, ela faz um comentário. Essa ideia de punição, né, de castigos para corrigir crimes é uma prática que gera muita reincidência de crimes. E a justiça restaurativa tem sido muito importante para a melhoria dessa ideia de punição, né? Gostaria de comentar alguma coisa em relação? Não, e é isso, é que quando também, né, a punição, quando ela não tem sentido, ele se torna uma vítima do Estado, né? E daí, geralmente, quando esse sujeito volta para a comunidade dele, ele volta com essa noção de que ele enfrentou o Estado, né? Então, o Estado só se mostra pelo caráter repressivo e não pelo caráter protetivo, né? E ele, numa democracia, num Estado, né, democrático de direito, o Estado, ele tem é o papel dele, né? Ser tanto questão da proteção também, né, e cuidar da segurança. E ter essas noções de que o castigo pelo castigo, né, de que só porque está na lei, ou só porque eu disse que sim, né, a gente já sabe que isso acaba não tendo resultados, né, não passa por um processo reflexivo de responsabilização. Nossa, eu vou cumprir com a minha pena porque eu compreendi que o que eu fiz afetou a sociedade, né, ou causou algum dano e eu preciso reparar isso, né, de certa forma. Então, realmente, a punição, o castigo pelo castigo nessa questão. E a gente vive numa era do direito penal simbólico, né, de que acontece um crime, vai lá um senador, deputado, cria lá, mas aumenta a pena, cria um novo crime,
isso. Então, cada vez mais a gente fica preso nessas relações que tudo vira criminalidade, sendo que às vezes são questões sociais que precisavam ser abordadas por outros aspectos. Né? Me chama muito a atenção na hora da tua fala, né, que você comentou ali sobre a pergunta que foi feita para as mulheres em situação de violência, o que elas queriam, o que elas esperavam, né? E a maior parte delas não queria que os companheiros fossem encarcerados, né? Então, primeiro, o fato de que essas mulheres dificilmente são ouvidas, né, pelo nosso sistema judiciário, e o fato de que apesar da sociedade ter essa visão de que o indivíduo precisava ser preso, né, ou precisava ser morto e tal, né, a própria companheira ou a vítima, né, da situação de violência, ela não quer, né, muitas vezes não entende isso como punição. Por outro lado, também me chamou a atenção quando você coloca ali, né, aquela perspectiva dos homens que não percebem que estão praticando violência. Né? A questão da masculinidade tóxica, né? É tão pouco comentado isso na nossa sociedade e tão vivenciado de maneira explícita, né? Através das piadinhas, através do soco na mesa, no soco da parede, né? Da agressão verbal, da ameaça, enfim. E por vezes a gente acaba naturalizando isso. Ah, não, deixa passar, ele estava nervoso, ele está preocupado com a situação profissional, ou então, ele é assim mesmo, né? Então, nem por um lado aceitar isso, né? Mas por outro lado também não entender que a esse indivíduo só cabe uma privação de liberdade, né? Só teria mudança de hábito se ocorresse essa privação. Aí aqui a professora Camila pergunta, né? Ali você já respondeu, mas se você quiser explanar um pouquinho mais, né? A justiça restaurativa pode ser aplicada em diversas situações, como racismo, homicídio, etc. Ele pode. O que dá o tom é a voluntariedade, a análise de risco, para ver. Em um determinado momento, os restaurativistas, né, que a gente chama, tanto os estudiosos quanto os praticantes, vão enfrentar um dilema entre a autonomia e a segurança, que é o que eu trago, né, na questão da minha dissertação. Se vocês simplesmente respeitam a autonomia, sem cuidar do aspecto de segurança, pode correr o risco de atender a esse desejo, colocar a mulher numa situação de risco que poderia ter sido evitado. Da mesma forma que se você priorizar a segurança dessa mulher em detrimento à sua escolha, você está agindo como todos agem em relação às mulheres, que é anulando as suas vontades e seus desejos e as suas... todas as suas necessidades e tudo da mesma forma, né? E reproduzindo essas opressões. Então, são dilemas que precisam ser encontrados caminhos para poder dar conta disso, cuidar ao mesmo tempo da autonomia enquanto cuida dessa segurança. Então, claro que vai ter situações de vulnerabilidade extrema que vai ser preciso fazer a escolha pela segurança em detrimento a essa escolha, até talvez, e daí ofertar outras práticas. A justiça restaurativa não se resume a um encontro, não é simplesmente uma situação onde você coloca um ofensor e uma vítima para dialogar. Você pode fazer um círculo de fortalecimento de vínculos com essa família, da vítima só, da vítima com a sua comunidade, seus amigos, a sua família, ou encaminhar ela para um grupo de apoio com os princípios restaurativos, encaminhar esse homem para grupos reflexivos, né? Então, a gente tem modalidades na prática restaurativa que a gente chama de totalmente restaurativos, parcialmente restaurativos, na sua maior parte restaurativos. Então, tem graduações para acolher diversas formas, além da situação das vítimas subrogadas, né? Que a gente coloca em situações de crimes mais complexos ainda, no sentido de que não há uma vítima em concreto, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Ou o que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, né? São vítimas que existem, estão na sociedade, mas o Brasil tem um histórico de crimes estruturais, né? Violências estruturais em que não se nomeiam essas vítimas, né? Então, elas não são consideradas. Então, há a possibilidade de, dentro de um processo reflexivo, utilizar as vítimas subrogadas, que seriam sujeitos para representar
uma vítima para contar a sua história, ou que vivenciou algo parecido, né? Ou, por exemplo, uma questão de tráfico, que a mãe de um usuário que talvez tenha vivenciado uma situação, né, complexa em relação à droga possa participar desse grupo, né? Então, há possibilidades e a criatividade faz parte. Então, pode-se sempre inventar novas formas desde que seja cuidado, né, da questão da segurança. Sim. A Ana Beatriz, nossa acadêmica / ex-acadêmica, foi aprovada agora na UEPG, então ela está em processo de transição institucional. Ela diz: amei a sua fala, Paloma, poderia seguir te ouvindo por horas. Obrigada. Obrigada. A Gabi, também nossa acadêmica, né, elogia. Ótima fala, Paloma, obrigada. Eduarda, também nossa acadêmica, fala riquíssima, Paloma, adorei, parabéns. A Ju, né, que já tinha comentado anteriormente, fala muito construtiva, parabéns. Obrigada. A Camila, que também é nossa acadêmica, né, fala ali da questão da justiça versus a vingança / punição, né, e continua. A pior parte é que mesmo com os avanços tecnológicos e judiciais, o conceito de punição ainda se faz presente e está enraizado na população, né? Penso que tem a ver um pouquinho com aquilo que nós comentávamos ali, né? A Camila, a professora Camila, né, em relação ao depoimento, aos dois depoentes ali, né, os entrevistados, que emocionante esse depoimento, enxergar por outro ângulo e ter um resultado melhor ainda. A Nathalie, nossa acadêmica, acredito que é muito mais gratificante ver a mudança do comportamento da pessoa do que apenas vê-la sendo punida. Muito emocionante o vídeo. Também, particularmente, achei bastante emocionante. Gislaine, tem uma pergunta, nossa acadêmica. Vocês fazem um convencimento para o casal participar dessas reuniões? E eu complementaria a pergunta da Gislaine, Paloma, com a seguinte dúvida. Como é que as pessoas chegam ao conhecimento das práticas da justiça restaurativa? Por exemplo, eu que sofri uma agressão, né? Fui até a delegacia da mulher para prestar queixa. Como é que eu fico sabendo? Nunca ouvi falar, né? Como é que vocês tomam contato com essas vítimas ou / famílias, né? Essa é uma das maiores falhas da justiça restaurativa, a seletividade, que é aquelas preocupações que eu tinha colocado. E isso, enquanto o sistema como todo não enfrentar, a gente vai continuar sofrendo com isso e cada vez mais ela vai ser seletiva, sim. E isso não é bom para ninguém. Então, mesmo em Ponta Grossa, que é super avançada na questão da justiça restaurativa, tem uma lei municipal que coloca a justiça restaurativa como política pública municipal, tem o Sejusc, que tem diversas universidades parceiras, escolas restaurativas, diversas instituições, ainda é seletiva. E ela é seletiva porque ela não está à disposição em todos os ambientes para poder ser acolhida ou encaminhadas, né? Apesar desse projeto em parceria com a Delegacia da Mulher e com a Vara da Violência Doméstica, no Sejusc, ainda depende muito do encaminhamento, tanto da delegacia quanto da Vara da Violência Doméstica para o Sejusc, para que aí o caso seja atendido, né? Então, o projeto Circulando Relacionamentos, né, o atendimento da violência doméstica por meio da prática restaurativa tem sido feito em Ponta Grossa pelo Sejusc, mas ele é alimentado pelos casos que são encaminhados tanto pela Vara da Violência Doméstica quanto pela Delegacia da Mulher e também pela demanda espontânea, né? Você pode chegar até o Sejusc, sim, e falar, aconteceu uma situação de violência e eu quero a prática restaurativa. Mas as pessoas não conhecem a prática restaurativa. Então, apesar delas poderem até lá e que essa demanda espontânea seja acolhida, elas não vão lá pedir porque elas não sabem o que é justiça restaurativa. Né? Então, é um ideal muito assim, né, fantasioso, de que é para abraçar, que é para dar as mãos, pedir perdão, de que justiça restaurativa, né, é para conversar somente, né? Então, todo nesse processo, ele é muito mais reflexivo, apesar de, por exemplo, no vídeo eles falam assim, as falas delas. Eu não falei absolutamente nada, eu compartilhei, por exemplo, a minha vida, só que na cabeça deles, quando eles falam, conversam, é como se fosse outra pessoa falando.
A percepção é completamente diferente. Não existe palestra, não existe aconselhamento, não tem absolutamente nada. Mas são as percepções que as pessoas, eles não estão acostumados a lidar com situações onde tem esse controle. E é muito mais fácil, às vezes, atribuir até uma fala para outra pessoa do que para ela mesma. Então, e às vezes na própria troca deles, né? Então, nesses processos, o pré-círculo serve para informar, para acolher as informações, né? E para explicar como é o procedimento. Então, o processo de convencimento não seria talvez adequado, assim, não usaria essa palavra, mas há um processo, um momento informativo de que se explica o que é a prática, fala sobre os potenciais benefícios, fala sobre os potenciais riscos, e essa escolha tem que ser somente da pessoa que está lá, né, para garantir essa voluntariedade pura, porque é uma responsabilidade também participar, porque a gente divide essa responsabilidade dentro desse grupo, né, desse círculo. Então, essa troca, essa confiança, ela é importante. Eu só posso escolher ou decidir que eu quero ou não quero se eu conheço, né? Então, o pré-círculo acaba sendo um momento fundamental para que essa pessoa seja munida de informações para que ela possa daí sim decidir se ela quer ou não participar, o que pode ser feito antes, né? Daí, numa análise de risco que é feito posteriormente a esse pré-círculo, os facilitadores preparados e treinados para isso vão identificar quais que são as fragilidades, as preocupações, né? Ponderar se aquilo lá, né, como que está aquela situação em relação a riscos ou não, né? E daí conversa de novo com essa mulher para poder encontrar em conjunto qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho, né, da justiça restaurativa para aquele caso. Perfeito. A Camila, professora Camila, Paloma, como isso é validado frente ao juiz, juíza? Isso depende do resultado das falas? Como é que se dá isso, né, no processo legal? Quando ele está no Sejusc, né, quando vai em caminho, a gente tem duas entradas, o pré-processual e o processual. O pré-processual, aí ele faz um procedimento, não é um processo, é um procedimento pré-processual, em que as partes daí eventualmente pactuam quais que são os pontos específicos. Tudo que acontece dentro do círculo é sigiloso, né? Não é confidencial, nada pode sair de lá e nada pode ser utilizado como prova no processo, independente do resultado. Se ele houve um consenso, se não houve um consenso, não pode ser utilizado nem para prejudicar e nem para beneficiar ninguém nesse processo, né? Então, se houver um processo judicial. No pré-processual, geralmente são as demandas espontâneas e os procedimentos da delegacia da mulher, em que daí, eventualmente, se entrarem num consenso, quem vai homologar daí é a juíza coordenadora do Sejusc que homologa. Se o processo veio da vara da violência doméstica, o Sejusc atende, mas aí devolve para a vara da violência doméstica, e daí quem homologa é a vara da violência doméstica. Não há uma previsão legal, por exemplo, para utilizar os ciclos como forma de absolvição nos processos relacionados à violência doméstica, e também não há possibilidade de suspensão do processo, como em outros crimes que podem acontecer. Então, na violência doméstica, em específico, a justiça restaurativa ela anda de uma forma paralela, concomitante com o processo, e, eventualmente, esse termo de consenso pode ser utilizado como atenuante nominada. Então, a depender do que foi pactuado, sim, isso vai daí depender do juiz, porque se não depender do juiz nesse momento, o homem pode utilizar como barganha e falar, eu vou participar só para eu conseguir um benefíciozinho aqui ou não. Então, ele participa independentemente do resultado da sentença, né? Então, não há um comprometimento de que se participa vai ter benefício, se não participa não vai ter benefício ali, né? Nessa questão do resultado. Então, isso permite que a gente consiga que as pessoas participem de forma mais por querer resolver a lide sociológica, não tanto se preocupando com a lide processual, né, com o resultado desse processo. E o que vai para o termo, que é o que o juiz acaba tendo, né, acesso, são questões extremamente pontuais, tipo, o divórcio foi decretado, filhos, fulano, beltrano, reparação de dano, fulano se compromete a isso, aquilo. Questões extremamente pontuais, não é colocado nada do que está no diálogo, né? Desse casal, eles se resolveram, por conta da entrevista que eu estava fazendo, né, pro mestrado, eles
aceitaram, né, o termo para poder compartilhar, né, isso, então eles acabaram aqui contando, né, numa situação específica, mas geralmente não tem acesso a essas informações, mas é geralmente validado, sim, pela homologação do termo de consenso. E agora uma pergunta minha, vou pular a ordem aqui, mas tem a ver com isso que você acabou de falar. Em geral, a justiça aqui pontagrossense, ela é adepta da justiça restaurativa? A maior parte das varas acolhem e consideram? Digamos assim que uma grande parte, sim. A vara de violência doméstica é uma vara que é parceira, a primeira vara criminal, que é a doutora Larissa, que é a juíza coordenadora do Sejusc, né? Uhum. Assim, as varas de família, por exemplo, todos os processos de conciliação e mediação da vara de família é feito dentro do Sejusc. E o Sejusc tem diversos projetos que atendem, como a oficina de pais e filhos, tem o Eu Converso, que é o apoio, né, que as psicólogas fazem para acompanhar as vítimas no tribunal do júri, né, então, para acolhimento, né, então, tem diversos projetos que estão lá. Em Ponta Grossa é uma cidade que está extremamente avançada no quesito assim, da justiça restaurativa institucional, da justiça restaurativa judiciária, né? Então há uma abertura, né, para ela aqui ok. Aí deixa eu ver aqui. A Sara, que também é nossa acadêmica, muito legal mesmo. A Gabi, super legal, emocionante. E aí nós temos uma baiana, né? A Ivana Carla Souza Lopes, que está participando, muito legal. Parabéns, essa palestra foi muito enriquecedora. Meu TCC será em Justiça Restaurativa e Violência Doméstica, sou de Salvador, Bahia. Aí, a Tainara, seja muito bem-vinda, tá, Ivana? Tainara, que também é nossa acadêmica. Eu adorei a palestra e gostaria de saber quais profissionais compõem os círculos. E se você me permite também complementar, queria que você explicasse um pouquinho, Paloma, sobre o funcionamento do Sejusc, o que é o Sejusc, como é que ele funciona, né, se a gente pode procurar, em quais situações a gente pode recorrer ao Sejusc. O Sejusc, ele é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Ele é uma unidade judiciária que foi criada mais ou menos em 2011 para que as cidades tivessem uma unidade específica para atendimento diferenciado das demandas que chegam até o tribunal, né, até o judiciário. Mas aí ele trouxe esse setor de cidadania junto. Né, a cidadania vem ali para fazer os centros a criarem projetos voltados com a comunidade, em parceria com a comunidade e articulados também, não só com a rede, mas com escolas e outras instituições também. Então, assim, né, a formação do facilitador não é uma formação de graduação específica. Então, pode ser assistente social, pode ser psicólogo, pode ser advogado, pode ser juiz, promotor, pode ser... tem os adolescentes, não há também um limite. O Borel, em Ponta Grossa, né, fez o curso de formação de facilitadores com os adolescentes. E daí os próprios adolescentes facilitam os círculos dentro do Borel para atendimento de conflitos entre eles. Olha lá. que legal. Então, é bem bacana assim, um projeto que eles têm lá, que a Claudete, que é a diretora, que é instrutora de cursos também, né? Então, está sempre bem no meio, né, das práticas. Então, o Sejusc, ele acaba fazendo esse atendimento por diversas frentes, né? Então, ele atende tanto o judiciário quanto a demanda espontânea e também as situações que vêm dessas instituições parceiras, né? Então, nessas formações que são feitas, o Sejusc, por exemplo, todo ano abre um edital para formar novos facilitadores, né? E daí cumpre o estágio obrigatório no próprio Sejusc, que isso dá uma sustentabilidade para os atendimentos, né, dos casos que são atendidos lá. Então, atende questões relacionadas ao juizado, ao crime, à violência doméstica, à infância, tem diversos projetos que podem atender. Nas situações, geralmente, os círculos de construção de paz é uma das práticas de justiça restaurativa. Pode ser conferência familiar, pode ser mediação vítima-ofensor, tem as juntas restaurativas, mas o que a gente mais utiliza, que é a maior formação, que está em 90% dos tribunais do Brasil, né, e a grande parte aqui do Paraná também, é o Círculo de Construção de Paz, onde a gente tem alguns elementos básicos, e daí são atendidos por 2 facilitadores.
né? E esses 2 facilitadores que são só responsáveis pela qualidade desse ambiente, né? Ajudam a equalizar, são guias, não são mediadores, né? É diferente essa formação, não é, eles não vão fazer alguma interferência nas falas, não tem aconselhamento, não tem nada, mas eles são os responsáveis pela criação desse espaço seguro e na criação também de perguntas que façam esses sujeitos, né, passar por esses processos reflexivos dentro desses encontros, né? Não sei se era isso. Perfeito. Isso mesmo. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Gostaria só de pedir para as meninas que estão aqui no norte para voltar a compartilhar, por gentileza, o link da dissertação da Paloma, que está disponível, né, na internet. Paloma, para quem tiver curiosidade, né, ou quiser se aprofundar mesmo, né, no conhecimento a respeito da justiça restaurativa. Também o livro delas, puderem voltar a compartilhar com vocês a necessidade, a importância de avaliar o nosso evento de hoje, tá? Por gentileza, também está disponível um link ali de Google Forms para que vocês avaliem a nossa palestra de hoje, tá? Para a gente é importante. Vou aproveitar que vocês estão colocando e colocar o link de um outro livro, que é o Sulhar a Justiça Restaurativa, que eu organizei com a Gláucia. Esse é gratuito, dá só para baixar, fazer o download, que daí tem diversas pessoas falando sobre justiça restaurativa por diversos olhares, né? Por diversas percepções. Então, tem bastante coisa ali também, se alguém quiser conhecer um pouquinho. Obrigada, gente. Agora que eu estou vendo que eles não sabem. Perfeito. Muito obrigada. Eu abri aqui. Então, só elogios. Muito legal mesmo. Bem, bem bacana. Acredito que a nossa noite de hoje tenha sido super produtiva, pessoal. Com isso, a gente encerra a nossa... Inclusive, por uma questão de tempo, né? Estamos esgotando aqui o prazo para concluir a nossa noite de hoje. Então, Paloma, muito obrigada, por essas contribuições importantíssimas que você trouxe, né, sobre a justiça restaurativa. Fica aqui o convite para você voltar, né, a participar, né, e quem sabe realizar, né, algumas interferências, né, no nosso curso, né, enfim. Então, gostaria de agradecer novamente a Cecal, agradecer as meninas que prestaram aí um suporte para a gente nessa noite de hoje, a Gabi, a Gislaine e a Jamile, tá? Também quero convidar todos e todas para se inscreverem e prestigiarem o nosso evento de amanhã, que vai ser uma mesa redonda intitulada Feminismo e Ativismo, Feminismo e Saúde, que será proferida, né, será dividida essa mesa, né, pela professora Bruna Alves Lopes, né, que já é conhecida aqui do curso de Serviço Social, já participou do Transformação no passado, e a ativista Lara Cubes de Lima, tá? Então, por gentileza, inscrevam-se, não deixem de participar, porque vai ser tão rico quanto foi o nosso encontro de hoje, tá? Paloma, quer finalizar? Quer comentar alguma outra coisa? Quero agradecer. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E também pelo interesse, né, de vocês em relação à temática, né, que é algo que eu gosto muito, e eu fico à disposição para uma próxima. Perfeito. Você poderia deixar para a gente o teu e-mail, um contato, que as meninas possam, né, de repente entrar, porque as dúvidas, elas surgem, né, as curiosidades, mas muitas vezes no privado elas se manifestam, né, mais. Ok, então, pessoal, sem mais, agradeço novamente, professora Fabiana, a Unicecal, encerramos a noite de hoje. Paloma, foi um prazer tê-la conosco. Até mais. Gente. Obrigada, boa noite, se cuidem. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.